Estamos aqui para mais uma gravação, de mais uma videoaula no canal EBD em Estudo. Eu sou o Diácono Eduardo, estou aqui com o irmão Isaías, o professor Isaías. E hoje estaremos comentando a lição de número 2, a última lição do trimestre, o último trimestre do ano, que é a lição que nos traz o tema de A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Já foi comentada aqui a lição de número 1 e hoje nós estaremos comentando a lição de número 2. Lembrando que é uma lição bastante complexa, pois fala da profecia de Ezequiel, o profeta Ezequiel, e que tem um texto bastante sucinto, não tão sucinto, né? Mas um texto bastante complexo para o nosso entendimento. Então, ele traz muitas metáforas, alegorias, parábolas, né? E a gente vai estudando à medida que for comentando cada um desses temas aqui na lição, a gente vai falando sobre cada um deles. O texto áureo está escrito em Ezequiel, no capítulo 7, versículo 2, que diz: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. E a verdade prática vai dizer: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. E o texto bíblico em classe está em Ezequiel, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 10. Você que é professor, que é aluno desta lição, estarem fazendo essa leitura em sala de aula, né? E nessa lição nós temos alguns objetivos, né, que serão tratados aqui nesta lição. E o primeiro objetivo é apresentar, de modo geral, a profecia do capítulo 7 de Ezequiel. O segundo, enfatizar o sentido, as expressões repetidas sobre o fim e a repetição da sentença. E o terceiro, identificar o inimigo que servirá como instrumento do juízo divino, né? E na introdução o autor vai dizer: o juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruísse o templo, né? Quando ele cita aqui Javé, né, o comentarista dessa lição, o nosso pastor Ezequiel Soares, ele tem um profundo conhecimento de hebraico. Então, nessa lição você vai perceber que existem muitas palavras que ele traduz exatamente do original, do hebraico, né? E a palavra Javé, né, que já vem da palavra de Iavé, que a melhor tradução para essa palavra é eu sou aquele que sou, né? Que é para se dirigir-se, para mostrar que é o Senhor que está falando, né? Quando fala Javé e Iavé, é o Senhor nosso Deus. E a gente vai ver mais um dos comentários dele aqui, né, que o povo de Israel não aceitou, eles não aceitaram as profecias dadas por Deus aos profetas Ezequiel e Jeremias, né? Eles falando sobre o povo se voltar para Deus, o povo se arrependesse dos seus pecados e deixassem a idolatria, né? Porque senão eles seriam dominados por outras nações. E assim o Senhor fez com o povo, primeiramente com o reino do norte, né? O reino de Israel, e posteriormente com o reino do sul, que é o que nós estaremos comentando, que é o tempo do profeta Ezequiel, o cativeiro do reino do sul, do reino de Judá. O reino do norte já tinha sofrido o cativeiro com a Síria. Os assírios invadiram e levaram cativo o reino do norte. E agora, 100 anos depois do cativeiro
do Reino do Norte, e o Reino do Sul, agora Judá, está sob o cativeiro da Babilônia. E agora nós estaremos dando início aos tópicos da nossa lição. Amém, meus irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez no programa EBD Estudo para conversarmos um pouco mais sobre as lições das escolas dominicais. É importante, meu irmão, que você compareça sempre à EBD, que você não tem esse programa aqui como a escola bíblica dominical. O nosso intuito não é substituí-la, mas sim dar uma ferramenta a mais para os nossos queridos professores. Meus irmãos, chegamos aqui, como o Eduardo já fez a introdução aqui de maneira excepcional na nossa lição, chegamos aqui ao nosso primeiro tópico, que diz assim, sobre a profecia. Então aqui a gente já tem uma ideia do que a gente vai ver, meus irmãos, em toda a lição. Aqui nós vamos ver a estrutura da profecia do capítulo 7 de Ezequiel. Como ela realmente foi estruturada, aquilo que Deus deu e como o Senhor Deus deu a Ezequiel o formato dessa profecia, a sua estrutura, a natureza e como Deus se revelou para esse profeta, ok? Nós já sabemos que a essa altura ele já estava exilado, não é isso, Eduardo? Lá na Babilônia, ok? E inicia, por volta dos seus 30 anos, o seu ministério aí com as revelações divinas, ok? Agora de maneira oral, tá? A profecia é algo que se dá oralmente, de maneira oral, para que ele profetizasse juízo e arrependimento para o povo de Israel. Diz assim, meus irmãos, o nosso tópico aqui de maneira resumida. Ezequiel introduz a profecia como uma fórmula usual. Então, o nosso comentarista da lição, ele vai trazer aqui, meus irmãos, algumas expressões que era usual dos profetas do Antigo Testamento. Veio a palavra do Senhor a mim, ok? Que é a chancela divina, né, da autoridade divina sobre a profecia. Assim diz o Senhor Jeová, que era a marca registrada dos profetas, né? Cada vez que um profeta chegava para entregar uma mensagem, ele dizia, assim diz o Senhor. Isso mostra realmente que aquelas palavras não eram daquele homem, mas vinha realmente de Deus. E sendo de Deus, elas tinham o seu cumprimento realmente exato no contexto histórico, meus irmãos. Era uma comunicação divina inconfundível. Diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que era por meio de sonhos e de visões, agora Deus usa realmente a boca dos homens que Ele levanta para anunciar juízo, arrependimento e também a restauração do seu povo. Por quê? Porque, meus irmãos, temos que saber que todo o juízo que Deus colocava sobre Israel tinha um intuito. O intuito era trazer o povo ao arrependimento e uma posteriori renovação espiritual do povo, Eduardo. Bem, então aí foi a introdução sobre a profecia de Israel. Agora no segundo subtópico nós vamos falar sobre a extensão dessa profecia, aonde essa profecia atingia. A expressão hebraica Adamá Israel, para terra de Israel, que está no versículo 2, ou no nosso textuário dessa lição, né, onde fala, e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel. Aparece 17 vezes no livro de Ezequiel, e em nenhum outro lugar no Antigo Testamento. Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele tem também um caráter cósmico, portanto extensivo a outros lugares, né? Então essa profecia ela não se aplicava somente ao reino de Israel. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica, o fim vem sobre os 4 cantos da terra, né? Finalizando o versículo 2, que diz, né, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra, que aparece na Bíblia para se referir a toda a terra. Então, quando o profeta fala, né, o Senhor fala através do profeta, falando dos 4 cantos da terra, então a gente entende, né, que ele está se referindo à humanidade de maneira geral, a toda a terra, toda a humanidade, não somente ao povo de Israel. E a gente vai ver em outros lugares na Bíblia Sagrada falando sobre os 4 cantos da terra, se referindo a toda a humanidade. Em Apocalipse,
no capítulo 7, versículo 1, por exemplo, está escrito: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Então, o Apocalipse, que vai falar sobre as últimas coisas, é o livro da revelação, e é algo que vai acontecer com toda a humanidade. Amém, meus irmãos. E agora, mais seguindo em relação à estrutura da profecia, né, vamos ver o quando, né, o quando do cumprimento dessa profecia. Aí você pode, meus irmãos, analisar de uma forma muito ampla essa situação. Nós temos visões aí, visões de estudos um pouco diferentes em relação ao cumprimento das profecias. A gente sabe que, em relação a essas visões, a gente vai ter o método preterista, futurista, método alegórico, enfim, ok? Mas nós entendemos, né, como nós caminhamos mais para o método futurista em relação às profecias divinas, sendo algo escatológico, né, nós entendemos que é para o momento futuro. Mas vamos lá, assim diz o nosso comentarista. O agora, né, esse advérbio, ok, que traz aqui, diz assim no versículo 3, no hebraico é atá, ok? Agora, que ressalta a iminência do fim. Esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim, diz assim, depressa derramarei o meu furor sobre ti, sobre Israel, ok? Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico bar, que significa vir, ok? Que aparece 10 vezes nesse curto trecho da profecia. Em 4 delas, a ação está em andamento, ou seja, está acontecendo, ok? Pois o particípio do hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta. Eis que um só mal vem. Eis que vem. Veja a questão aqui da iminência do termo usado, ok? Vem, agora vem. Vem a tua sentença, eis que o dia vem, eis que vem. Versículo 10, meus irmãos. Então, nós entendemos, claro, que as profecias, muitas delas da Bíblia, têm um duplo cumprimento. Tem um cumprimento imediato e também existe um cumprimento futuro, ok? Nós podemos entender que esse cumprimento imediato para Israel foi também a questão da invasão romana no ano 70, mas também posterior, quando Deus derramar assim sobre o seu povo e sobre aqueles que rejeitaram o Messias como Salvador, todo o juízo que todos nós sabemos que um dia será derramado. O certo é que juízo sobre aquele que desobedece a palavra de Deus e vive de maneira alheia à sua palavra, o juízo vem, o juízo ele é iminente. O segundo tópico fala sobre o fim. E o primeiro subtópico, o sentido. A palavra fim do hebraico, ketz, significa destruição, ruína, morte, condenação, ou haketz, o fim. Trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. A gente vai ver essa expressão sendo usada em vários lugares na Bíblia Sagrada. Ele aparece 5 vezes nos versículos 2, 3 e 6 do capítulo 7 de Ezequiel. Um discurso poético cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. A literatura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar sua mensagem. Então Deus, nosso Deus, Criador de todas as coisas, né, que fez o ser humano, né, que chama de feitura sua, né, então nós somos, a feitura no original significa poema, então nós somos um poema de Deus, né, e até a maneira que o Senhor ele escreve para o povo de Israel é uma maneira poética, uma maneira que entrava facilmente nos ouvidos daquelas pessoas, né, que ouviam essa palavra. Aquelas pessoas, entravam no coração daquelas pessoas que liam as escrituras do profeta Ezequiel, né? Então, no momento em que ele usa essas palavras de fim, né, o fim vem, e aí vem a repetição,
vem o fim vem, isso é algo de maneira poética que chama a atenção daquele povo para se atentar para as coisas que estariam para acontecer. Meus irmãos, já chegando aqui no nosso segundo subtópico, do nosso tópico 2, a gente vê aqui aquilo que o nosso escritor trouxe, né? Dizendo assim, expressões repetidas sobre o fim. Então ele diz que na estrutura, meus irmãos, da escrita da profecia, existiam expressões repetidas sobre a mesma situação. O fim vem o fim, agora vem o fim, agora será o fim, ok? Então, por que o profeta escreveu dessa maneira, repetindo essas expressões, dizendo que o fim estava próximo, que o fim era iminente, meus irmãos? Talvez, né, aqui traz o nosso escritor dessa maneira, talvez ele quisesse realmente causar pânico, causar pavor no povo, chamar o povo realmente para aquela urgência que era o arrependimento. Talvez fosse isso. Então, enfatizando essa questão de falar várias vezes as mesmas expressões, tinha talvez esse objetivo, ok? De trazer o povo, de chamar a atenção, causando realmente medo, pavor no povo. Veja só, meus irmãos, aqui mais abaixo, o nosso escritor diz assim: os profetas durante os séculos vinham chamando o povo que era conhecedor da lei de Moisés. Veja só, o povo não é desculpável. O povo conhecia a lei de Moisés, conhecia também o pacto lá do Sinai, ok? Quando Deus entrega a Moisés as leis, entrega a Moisés todos os mandamentos para o povo era ciente que a idolatria que eles realizavam feria demais o caráter divino de Deus. Então, chamava o povo ao arrependimento. Agora, o povo estava sendo informado do que o juízo divino era o que? Era real. Então, meus irmãos, Deus sempre usa os seus profetas, Deus sempre usa aqueles que Ele quer usar para realmente chamar a atenção do seu povo. Tá? E Deus nesses dias não é diferente. Deus tem usado a sua igreja, Deus tem usado o seu povo, aqueles que Ele quer usar para chamar no nosso tempo, o nosso povo também ao arrependimento, para chamar no nosso tempo o seu povo para uma maior comunhão com Ele. Esse é o desejo de Deus, que deixemos, meus irmãos, como era o desejo divino lá para Israel naquele tempo do profeta Ezequias, que nós também venhamos dar atenção à palavra de Deus e que deixemos todo o embaraço para que possamos ter uma maior comunhão com o Senhor. Infelizmente, Israel não deu ouvidos ao profeta. Verdade. E finalizando esse segundo tópico, o terceiro subtópico vai falar da repetição da sentença. Os versículos 4 e 9 estão repetidos no capítulo 7 de Ezequiel. No versículo 4 e 9 ele diz a mesma coisa, né, que diz: e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Então esse é o versículo que se repete, versículo 4 e 9. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Lá em Naum, no capítulo 1, versículo 3, está escrito, né, na parte C do versículo: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. A parte A vai dizer que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Então nós servimos a um Deus que é um Deus de justiça. O Deus de Ezequiel, o Deus que penalizou o povo de Israel por causa do pecado, por causa da idolatria. Ele é um Deus de justiça. E assim como ele fez justiça em vários outros reinos, como fez ao reino dos cananeus, né? Ali foi a justiça de Deus ao povo cananeu, quando deu a terra para o povo de Israel, a terra prometida dada
ao povo de Israel foi a justiça de Deus sobre os cananeus, né? Então o Senhor ele tem um limite, né? A taxa de iniquidade, a taxa de injustiça, que quando esse limite ele é atingido, né? A ira do Senhor se volta para cumprir, para penalizar, para fazer a justiça sobre uma pessoa, sobre uma nação, né? Sobre uma cidade, como foi Sodoma e Gomorra, né? E Deus não deixou de aplicar sua justiça, nem tampouco ao povo escolhido por ele, ao povo de Israel, né? Porque nós servimos ao Deus justo. Deus da Bíblia Sagrada é o Deus justo. Então, visto que a casa de Israel se recusou, né, recusou esse remédio pelo arrependimento, o Senhor ele dá a oportunidade de nos arrependermos, dá a oportunidade à nação de se arrepender, né? O Senhor ele mandou Jonas pregar a Nínive o arrependimento. Jonas foi lá, depois de tudo aquilo que aconteceu, falou a Nínive, pregou arrependimento, e a cidade inteira, né, aquele povo inteiro, ele se voltou para Deus, se arrependeu, né? E o Senhor ele aplicou a justiça ao povo de Israel. Todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição, e lhes é dada a oportunidade de arrependimento. É uma reflexão relevante também em nossos dias, porque somos seres morais e prestaremos contas a Deus pelos nossos atos. Então todos nós também um dia estaremos diante do Senhor e prestaremos conta de tudo aquilo que nós fizemos, né? Então devemos sempre atentar para isso. Amém, meus irmãos. Com certeza, com certeza. Ninguém é desculpável diante de Deus. Meus irmãos, chegamos aqui agora ao tópico de número 3, ok? Já vamos entrar aqui para adiantarmos bem a nossa aula. Diz assim, meus irmãos, sobre o inimigo, né? O título geral do tópico é sobre o inimigo, conhecendo o inimigo. Porém, temos que analisar dessa maneira, meus irmãos. Inimigo para Israel, mas servo de Deus, ok? Porque aqui, esse personagem histórico que nós vamos perceber e ver quem é aqui, foi apenas alguém usado por Deus para trazer juízo para Israel, com o intuito de fazê-lo retornar, fazê-lo se voltar para o Deus vivo, coisa que eles tinham se desviado. Meus irmãos, diz assim, já floresceu a vara. Então, de maneira resumida, meus irmãos, o nosso profeta aqui, ele faz essa analogia botânica, né, como traz o nosso escritor, se referindo ao tão conhecido rei Nabucodonosor, que reinou aí por volta de 43 anos na Babilônia, ok? Na Babilônia. Quem sabe os feitos de Nabucodonosor, a gente não vai trazer para aqui porque é muita coisa, o que aconteceu no contexto histórico da vida de Nabucodonosor, ok? O que devemos ficar aqui conosco, meus irmãos, é que o personagem, aquele que Deus usa para trazer juízo para o seu povo, com o intuito desse povo realmente voltar-se para o Deus vivo e adorar somente a Ele, era o nosso já conhecido rei Nabucodonosor. O segundo subtópico vai falar que reverdeceu a soberba, lá no versículo 10. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação dos castigos. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira, por isso o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia. Essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades. Às vezes isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e na eternidade. Então o Senhor ele usa quem quer, não usou somente o povo de Israel. Ele, quando ele fala sobre Nabucodonosor, ele cita Nabucodonosor como um servo, né? Meu servo Nabucodonosor, porque todas as pessoas, toda a humanidade está debaixo da autoridade de Deus e ele usa a quem ele quiser, né? Então ele usou a Nabucodonosor para que assim penalizasse Israel pelos seus pecados, mas como pecador que ele era, né, um homem longe do Senhor, né, então ele aplicou ainda mais cruelmente do que o Senhor, né, ainda mais do que o Senhor tinha permitido que ele fizesse. Então a ira do Senhor também veio sobre a vida de Nabucodonosor.
Talvez seja por esse fato, Eduardo, que Deus lá na frente castiga Nabucodonosor com outras situações. Não só esse fato, né, mas algumas outras coisas aconteceram na vida do rei, do grande rei da Babilônia, meus irmãos. É interessante nós observarmos dessa maneira. Sempre analisar, meus irmãos, a coisa de maneira mais ampla, buscar subsídios mais amplos para cada tópico, ok? Meus irmãos, chegamos aqui no nosso terceiro subtópico, que diz assim: o rei Nabucodonosor. Esse terceiro subtópico, meus irmãos, vamos falar de maneira muito rápida sobre ele, né? O importante é saber que ele era filho de Nebopolassar, ok? Que reinou antes do que ele, obviamente, né? Por 21 anos na Babilônia. E Nabucodonosor, como já falamos aqui, ele reinou 43 anos, ok? Nesse subtópico ele vai trazer algumas traduções desse nome, Nabucodonosor, na língua original, acádica e também no hebraico, ok, meus irmãos? Então, esse é um tópico que se resume a isso, trazer algumas traduções, o significado do nome do rei Nabucodonosor. O importante é nós sabermos, como já foi falado aqui no tópico anterior por Eduardo e por mim, no tópico primeiro, que ele foi essa grande vara realmente que Deus usou para castigar o seu povo, sempre sabendo que o castigo de Deus tinha um objetivo: fazer o povo cair em si e retornar para a adoração ao único Deus. E finalizando esse último tópico, não é, sobre o inimigo, sobre a Babilônia, Nabucodonosor, fala sobre a Babilônia. O nome Babilônia é também de origem acádica, né? Assim como Nabucodonosor é de origem acádica, uma língua bastante antiga, né? Bem mais antiga até do que o hebraico, e que significa Babili, ou seja, portão de Deus. O nome Babilônia significa portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel, e a Septuaginta usa a forma grega Babilônia. O nome do país é o mesmo da sua capital. Caldeus e babilônios eram no princípio povos distintos, mas a palavra Casdu significa conquistadores. Era usada para identificar as diversas tribos semitas que povoavam o norte do Golfo Pérsico, no sul da Babilônia, desde os dias de Abraão. Isaías fala de babilônios e caldeus se referindo ao mesmo império, né? Então, aí está a origem da palavra Babilônia, na sua linguagem original, do acádio. Amém, meus irmãos. Chegamos agora no final da nossa lição. A conclusão, meus irmãos, tá? Um resumo da conclusão diz assim: que Deus não deixa o pecado nem o pecador impune. E a única forma, meus irmãos, de Deus castigar o pecado é castigando o pecador. E aqui, Deus usa a Nabucodonosor, também os reis da Síria, para castigar o seu povo, no intuito de fazê-lo se arrepender, cair na real, abrir os seus olhos espirituais, né, para uma grande verdade, que só Deus é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Perceba agora uma coisa, meus irmãos, interessante, que a mente do povo de Deus estava tão enraizada na idolatria, estava tão cauterizada mesmo, meus irmãos, que as palavras do profeta não foram suficientes. Deus teve que mandar realmente o chicote, teve que mandar realmente o rei para matar muitos, aprisionar a todos, arrasar realmente o seu povo, para que a partir disso eles pudessem abrir os seus próprios olhos e se voltar para o Senhor. É a graça e a misericórdia de Deus, meus irmãos, e a justiça, que são três vertentes da mesma coisa, do caráter divino, meus irmãos, em plena operação. Graça, justiça e misericórdia em operação. Então, como Deus era naquele tempo, também é nos nossos dias. Deus atua com graça, com justiça, com misericórdia, meus irmãos. Porém, para os que se arrependem, sempre com misericórdia, e para os que não se arrependem, sempre com severidade, como diz o apóstolo Paulo, também nos ensina dessa maneira. Então, que Deus te abençoe. Esse foi mais um programa. Esperamos que você possa usá-lo, querido professor, para realmente servir como uma ferramenta para ajudá-lo na confecção da sua aula no domingo, na escola bíblica dominical. Que Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe a todos.